Olá, caros cursistas e tutores, que bom que estamos juntos novamente. Vamos dar continuidade à disciplina Educação, Sociedade e Trabalho, uma abordagem sociológica da educação. Eu sou a professora Ana Paula e vamos dar mais um passo nessa caminhada rumo ao conhecimento. Nessa aula, vamos conhecer outra perspectiva sobre a educação, a perspectiva crítica e seus teóricos. Vamos ver também como aconteceu a reestruturação da sociedade capitalista e as reformas no âmbito do Estado, do trabalho e da educação, além de falar da relação sociedade e educação no Brasil. Até agora, vimos situações e fatos históricos que desencadearam transformações em muitos países e como essas transformações provocaram o surgimento de teorias sociológicas sobre as relações da sociedade e educação. Agora, além de conhecer novas teorias, vamos ver a reação sociedade e educação em nosso país e qual é o papel da escola e do profissional que nela se encontra para a formação de uma sociedade desenvolvida e democrática. Mas antes de iniciarmos esse novo tema, vamos recordar um pouco do que estudamos na aula anterior. Lembrando que em nossas aulas tenham sempre à mão papel e caneta para registrar suas dúvidas e não se esqueçam de postá-las em nossos fóruns Tira Dúvidas, além de participar dos fóruns de discussão para estudar o conteúdo e tecer a aprendizagem conosco, professores, tutores e colegas. Lembrem-se que cada dúvida ou discussão deve ser postada no fórum correspondente à aula dada. Vamos começar! Na aula anterior, fizemos uma retrospectiva de acontecimentos históricos que foram importantes fatores de transformação social no final do século XVIII e início do século XIX. A Revolução Industrial, onde o trabalho artesanal foi substituído pela máquina, a produção até então individual passou a ser em escala e com a implantação do sistema capitalista. Houve aumento do lucro e exploração da força de trabalho. A Revolução Francesa, onde o objetivo era tirar o sistema feudal e implantar o capitalismo e levar ao poder a sociedade emergente denominada burguesia, representada por donos de bancos, empresários, comerciantes, médicos, advogados, professores e outros. As mudanças ocorridas em decorrência desses fatores despertaram em grupos de intelectuais o interesse em estudar a sociedade, surgindo assim a sociologia, como uma ciência que buscava explicar a realidade e os fenômenos da natureza dentro de uma sociedade em constante mudança. Alguns desses teóricos apresentaram seus pensamentos por meio de teses, sendo eles o funcionalismo de Durkheim, onde a sociedade deveria permanecer estável, sem muitas mudanças, devendo ser remediada quando surgissem problemas. Esse remédio poderia ser um pequeno aumento de salário, ou cesta básica, ou redução do trabalho. O materialismo dialético de Marx e Engels, onde a ação de forças contrárias que se opõem ou se unem geram as mudanças sociais. Essas teses influenciaram uma perspectiva conservadora sobre a educação em relação à sociedade. Essa perspectiva apresenta três teorias sobre a relação educação e sociedade: a educação socializadora ou tradicional, a escola nova e o capital humano. Todas destacam a importância da educação para o desenvolvimento da sociedade, de acordo com o que cada estudioso acredita e como ele vê o mundo. Vamos recordar. A educação socializadora defende uma educação de cima para baixo, ou seja, os mais velhos detêm o saber e devem passá-los aos mais jovens, e estes devem ser preparados para ocupar o seu lugar na sociedade de acordo com a sua classe de origem. A escola nova defende uma educação pautada na experimentação para a formação de um novo homem, com base nos princípios liberais e democráticos. O capital humano defende o investimento nas potencialidades de cada indivíduo, como forma de garantir o sucesso futuro da sociedade.
As teorias que estudamos anteriormente buscam aperfeiçoar as relações sociais no capitalismo, mas com poucas mudanças, o que interessa principalmente a burguesia como classe dominante e exerce um fascínio sobre as classes médias e populares, que veem na educação uma forma de ascensão social. Agora que já recordamos o tema da nossa aula anterior, vamos continuar e conhecer outras visões, onde a educação pode servir para a reflexão crítica de uma sociedade capitalista. A teoria do materialismo histórico, através da educação transformadora, enxerga o capitalismo como mais uma etapa no caminho da humanidade e busca criar condições para novas revoluções sociais que conduzam ao fim a sociedade capitalista e implante uma sociedade regida por relações igualitárias e cooperativas. O materialismo histórico é uma teoria dos defensores socialistas e é considerada a ciência do marxismo ou ótica marxista, onde o teórico Karl Marx analisou o processo histórico que construiu a sociedade capitalista e destacou alguns aspectos importantes. Vamos conhecê-los. O primeiro aspecto apontado por Marx é o modo de produção, a organização dos homens para produzir bens necessários à sobrevivência. Outro aspecto é a existência de classes sociais na organização social. As desigualdades sociais, onde a burguesia é classe proprietária e os trabalhadores não têm propriedade, somente força de trabalho, que vende ao capitalista. O terceiro aspecto refere-se à concepção de história, onde um sistema em que existem classes antagônicas que lutam por seus interesses deveria resultar em uma movimentação da realidade social, o desenrolar da história, provocando mudanças e levando ao poder classes antes oprimidas. Na visão marxista, a classe trabalhadora sobe ao poder para construir uma sociedade socialista, sem classes proprietárias e não proprietárias, tirando a humanidade da pré-história para entrar na história. A perspectiva crítica nos apresenta duas teorias com visões de teóricos marxistas, ou seja, estudiosos que compartilham das mesmas considerações do teórico Karl Marx. A primeira teoria da perspectiva crítica é a educação como reprodutora da estrutura de classes, um aparelho ideológico do Estado. Seu defensor é Louis Althusser, filósofo, professor e estudioso do marxismo. De acordo com a visão de Marx, o Estado capitalista é um conjunto de instituições que tem como função assegurar e conservar a dominação e exploração da classe burguesa sobre a classe operária e outras subordinadas. A burguesia, dona dos meios de produção, acumula riquezas por meio da exploração da força de trabalho da classe operária, que recebe apenas o necessário para sobreviver. Mesmo sendo em maior número, a classe operária se mantém sob a dominação burguesa, que tem as instituições do Estado, como a polícia, justiça e forças armadas, do seu lado para manter a ordem. Mas somente a força por si não pode assegurar a dominação da burguesa. Não seria suficiente e existiriam conflitos constantes. Junto a este processo, existe uma ideologia de dominação burguesa que esconde os verdadeiros mecanismos de obtenção de lucro. Essa ideologia utiliza de afirmações como quem trabalha prospera, ou o segredo do sucesso é o trabalho, ou até mesmo, se você produzir mais e valorizar seu trabalho, pare de crescer na vida. Entre outras afirmações que realmente convencem as pessoas que as coisas acontecem dessa maneira. É uma forma de falsear e justificar a realidade da sociedade capitalista. Na estratégia marxista, para a construção de uma sociedade socialista sem explorados e exploradores, o proletariado deve conquistar o poder e destruir o Estado burguês. Sobre essa visão marxista, Althusser afirma que, além de ter o poder repressivo, a força que o Estado também
possui aparelhos ideológicos que têm como função criar condições para que as relações sociais de produção capitalistas sejam permanentemente reproduzidas e convencer as classes trabalhadoras e subordinadas que a sociedade capitalista é justa. Estes aparelhos ideológicos do Estado são instituições encarregadas de divulgar a ideologia dominante, os valores burgueses. Entre outros, temos o aparelho religioso, o aparelho sindical, o aparelho escolar e o aparelho da informação, que engloba todas as mídias. Com o desenvolvimento do capitalismo, houve necessidade de diversificação da força de trabalho e qualificação da mesma. E os novos trabalhadores devem ser submetidos às regras da sociedade capitalista. A formação que antes acontecia nos próprios locais de trabalho, agora acontece na escola ou em outras instituições. Assim, as instituições formadoras e qualificadoras, como as escolas, têm o papel de treinar o indivíduo para o seu papel na sociedade capitalista, como força de trabalho na produção de bens e aceitação das regras sociais capitalistas. Assim como as novas gerações da classe dominante também são preparadas para a mesma finalidade, manter-se no poder. A escola é um aparelho ideológico fundamental, pois o indivíduo passa grande parte de sua vida na escola e nela as pessoas são especializadas e diferenciadas para as futuras atribuições no processo de produção. Ela desempenha seu papel de forma silenciosa, por ser apresentada como instituição neutra a serviço apenas do saber. O teórico Althusser considera a escola o aparelho ideológico mais eficiente, considerando-a como reprodutora das relações sociais capitalistas, uma vez que mantém dentro de sua instituição a luta de classes. Na visão desse teórico, se dependesse apenas da escola e de outros aparelhos ideológicos do Estado, a luta já estava perdida para a classe trabalhadora antes do término. Mas assim como Althusser, outro teórico marxista apresentou a teoria da escola como espaço da contra-ideologia. Esse estudioso se chamava Antônio Gramsci, um dos maiores pensadores marxistas, um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Foi eleito deputado e perseguido pelo governo fascista de Mussolini e preso em 1926, permanecendo assim até as vésperas de sua morte. O fascismo é uma conduta política extremamente autoritária, marcada pelo nacionalismo, pela militarização dos conflitos e por uma preocupação obsessiva com a ideia de decadência de uma comunidade ou nação. Hostil às formas modernas de democracia, o fascismo recorre à violência, criando um inimigo, interno ou externo, que deve ser exterminado para garantir a segurança e supremacia de um grupo considerado superior. Como passou grande parte do seu tempo encarcerado, é na prisão que este teórico redige a maior parte de sua obra, que teve grande contribuição para a formação do pensamento socialista mundial. Sua obra preocupava-se com a organização e emancipação da classe trabalhadora, com vistas à superação da sociedade capitalista. Analisando a sociedade capitalista, ele tentava compreender a relação entre infraestrutura, entendida como a base da sociedade, compreendendo a economia como um alicerce, e superestrutura, entendida como resultado da infraestrutura, é a formação do Estado e da consciência social. Esta parte da sociedade, a superestrutura, foi o foco do estudo de Gramsci. Segundo ele, as lutas entre burguesia e proletariado são travadas nos diversos segmentos sociais, como sindicatos, partidos políticos, associações de classe e comunitárias. Estes espaços devem ser utilizados pela classe trabalhadora como estratégia para chegar ao poder, como meio de transmitir sua concepção de mundo, seu objetivo de construir relações fraternas e livres de exploração. E em meio a esse contexto está situada a escola,
E qual papel ela ocupa? Vai depender da ótica das classes em luta. A burguesia usa a escola para passar seus valores e preservar a ordem estabelecida. A classe trabalhadora teria que buscar na educação uma forma de construir consciências a favor da transformação social e do socialismo. O teórico vê na educação um potencial transformador. Ele também acreditava que a educação é utilizada para manter as coisas como estão, mas enxergava o ambiente escolar como um espaço fértil para germinar a possibilidade de luta contra a dominação burguesa e, assim, como transformadora das relações sociais. A escola poderia transmitir ideais revolucionários da classe trabalhadora e ser um espaço de luta contra a exploração burguesa. Assim, se ela pode construir uma ideologia, também pode elaborar uma contra-ideologia. Você percebe como dois teóricos marxistas possuem visões diferenciadas sobre uma mesma relação social entre educação e sociedade? A educação é um campo de construções de ideologias que se opõem e se unem, provocando transformações. Lembra do materialismo dialético? Forças que se opõem para gerar transformações. Então fica assim: a escola capitalista atrai filhos do proletariado para transmitir-lhes a ideologia dominante burguesa, reproduzindo assim as relações sociais capitalistas. Mas essa mesma escola, ao assegurar educação para a classe trabalhadora, proporciona a estes condições para formar intelectuais orgânicos, compromissados com a causa revolucionária, que podem formular e divulgar ideais transformadores num movimento contra-ideológico, o que pode abalar a sociedade burguesa. Como pode uma mesma educação produzir frutos para abastecer duas classes antagônicas? Tudo vai depender de que classe ocupa a direção social. O pensador italiano tem um conceito-chave sobre o intelectual orgânico, que seria uma pessoa capaz de criar, de fomentar a consciência entre os membros da classe a que pertence, por serem diretamente ligados a ela. Esses intelectuais lutam pela hegemonia da sociedade e buscam dar às suas classes uma visão homogênea do mundo, de forma que mais grupos sejam influenciados a entrar na luta, quer seja pela conservação ou transformação da sociedade. Esses intelectuais orgânicos, burgueses ou proletariados, por meio de suas ideologias, conseguem agregar para si outros segmentos sociais. E assim, forma-se o que Gramsci chama de bloco histórico, um grupo que se solidifica e se firma para enfrentar seu oponente. É assim que acontece nas revoluções. Um bloco histórico se forma, como na Revolução Francesa, em que burgueses e subordinados se uniram contra a monarquia absolutista. Enquanto Althusser acredita que a luta proletária já está perdida antes do término, Gramsci diz que nada é determinado antes dos acontecimentos, pois é o resultado entre as classes em luta que definirá a conservação ou transformação da realidade social, não havendo assim ganhadores ou perdedores antes do fim. Todos esses teóricos que conhecemos em nossas aulas e suas teorias serviram para que você compreendesse as mudanças ocorridas na sociedade nos últimos 2 séculos e, assim, conseguir entender a nossa sociedade atual. Vamos voltar nossos pensamentos neste momento para as relações de trabalho na sociedade, como se deram e como foram reestruturadas pela produção capitalista. E depois, vamos analisar os reflexos dessas relações na educação, com um olhar voltado para os trabalhadores da educação e o compromisso social. Para Marx, o trabalho diferencia o homem do animal, pois o animal caça para sobreviver. E o homem, em um momento de sua vida, deixa de ser caçador e coletor de alimentos e vira agricultor, produzindo assim os bens para sua sobrevivência.
Como já falamos, a produção de bens capitalista se dá pela exploração da força de trabalho da classe operária, dependente do capital burguês para sobreviver. Mas nem sempre foi assim. As relações sociais de produção capitalistas foram antecedidas por outras formas de geração de renda no desenrolar da história. No início, o homem tinha uma vida nômade, vivia da caça, pesca e coleta de alimentos, e quando estes acabavam no local em que estava, logo mudava de região em busca de novas fontes de alimentos. Depois, descobre a agricultura e começa a criar animais e passa a ter uma vida sedentária, ou seja, com moradia fixa, e assim começam a se formar as comunidades, depois cidades e sociedades. Há milhares de anos, a humanidade deixou de caçar e correr atrás de alimentação, para, por meio do trabalho, produzir o que quer comer, e a base das relações sociais era a cooperação, onde a terra, principal meio de trabalho, era de toda a comunidade, e o que se extraísse dela também, sendo toda a produção dividida de forma igual para todos. Aos poucos, as atividades começam a ficar diversificadas e surge uma divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Até então, a única divisão existente era feita segundo o sexo e a idade, onde cabia aos homens fornecer os alimentos e às mulheres a administração doméstica. Com o aumento das técnicas produtivas, acentua-se a separação entre o trabalho mental e o braçal. Quando a comunidade atinge status de civilização e passa a ser dividida em classes sociais, sendo a primeira determinada pelos segmentos dominantes e a última pelos grupos dominados, a divisão entre trabalho intelectual e manual torna-se uma característica básica das sociedades, onde existe a exploração do trabalho com reforço pelo sistema de ensino. As diferenças que surgem nas relações entre as classes que trabalham na produção e aquelas que administram a produção vai dar origem à propriedade privada e às classes sociais, ou seja, aqueles que são proprietários e os que não são. Com o surgimento da propriedade privada, estabelecem-se vários tipos de relações sociais de produção, que vão se transformando ao longo dos tempos. Inicia-se com o trabalho escravo, onde o trabalhador era uma mercadoria que pertencia ao proprietário. Depois veio o trabalho servil na sociedade feudal, onde o trabalhador não era escravo, mas estava preso à terra e boa parte de sua produção era apropriado por seu senhor feudal. Com a implantação do sistema capitalista, o processo servil dá lugar ao trabalho assalariado. Assim, inicia-se o processo de produção capitalista que já conhecemos, a exploração do homem pelo homem. As relações de cooperativismo das civilizações primitivas são substituídas pelo processo de produção privado, onde o proprietário emprega o operário, que é o antigo artesão, e explora sua força de trabalho. O lucro é o principal objetivo do sistema de produção capitalista e da forma primitiva de produção, este não era o principal objetivo. No processo artesanal, o artesão participava de todas as etapas do processo de produção do bem, que era individual e em pequena quantidade, recebendo então proporcional ao trabalho realizado, o que garantia sua sobrevivência. No processo industrial capitalista, o antigo artesão, então operário, desconhece o processo de produção do bem de consumo, participa apenas de uma etapa dele. Por exemplo, se há uma indústria de sapatos, este operário vai cortar o couro e somente isso. Para cada etapa do processo, tem um operário específico, tornando a confecção do bem mais eficiente e aumentando a produção, gerando lucro. Essa característica capitalista desumanizou o trabalho, afastando o operário do objeto que produz e transformou o trabalho em uma atividade forçada, executada apenas para a sobrevivência. Marx denominou esse processo de alienação do trabalho.
Para reforçar essa alienação, a administração burguesa capitalista criou condições para que o lucro, seu objetivo principal, e a eficiência na produção de bens fossem aumentados. Um grande representante da administração empresarial burguesa foi Frederick Taylor, engenheiro inglês que defendia como objetivo máximo da administração a garantia de prosperidade ao mesmo tempo a patrões e empregados. Esse administrador tinha uma concepção funcionalista. Lembra dessa teoria de Durkheim? Foi a primeira que estudamos. A sociedade deveria ser harmônica e equilibrada, com todos os seus segmentos em funcionamento perfeito, como um organismo e seus órgãos. Se um segmento entrasse em conflito, deveria ser remediado ou combatido para manter a ordem. É a teoria da doença social. Taylor acreditava que o trabalho do operário na fábrica deveria ser acompanhado, cronometrado, para estabelecer um padrão médio de tempo gasto, quantidade de produção dentro desse tempo e, com isso, o administrador teria condições de combater os obstáculos que impediam a obtenção de maior lucratividade. Outro estudioso da administração capitalista foi Henry Ford, cujos métodos ficaram conhecidos como Fordismo. Seus métodos foram inicialmente aplicados em sua empresa de automóveis, a Ford, com o objetivo de diminuir o tempo de produção de veículos, reduzindo o custo, implicando em diluição de custos fixos em uma quantidade maior produzida, atingindo assim uma economia de escala. A administração fordista empregava a padronização da atividade humana, o respeito à hierarquia e disciplina rígida, com um sistema de integração vertical e centralização do poder. Essas práticas acabaram se instalando no sistema de ensino, onde os professores vendem sua força de trabalho por meio de pagamento em horas-aula. Os currículos são representantes de linhas de montagem, onde um aluno passa de uma disciplina para outra, de mestre para mestre, até chegarem nas secretarias, onde obtêm suas notas e certificados, representantes do produto final. Uma tendência mais recente recebeu o nome de toyotismo, implantada primeiramente no Japão na década de 50. O processo de reconstrução do país pós-Segunda Guerra Mundial levou a classe burguesa a tomar medidas extremas contra a organização dos operários japoneses, o que desencadeou uma intensa repressão para impedir o avanço comunista. O comunismo é uma ideologia que prega o trabalho cooperativo em função de um bem comum. Todos. Seria um retorno aos meios de produção primitiva, antes que existisse um sistema de produção escrava, servil ou capitalista. A então burguesia japonesa proibiu greves, demitiu sindicalistas e patrocinou a criação de milhares de sindicatos para dividir a classe operária, o que domesticou os trabalhadores e enfraqueceu sua luta, abrindo caminho para mais exploração. E você deve estar se perguntando qual foi o resultado disso tudo. Um enorme crescimento econômico, grande acúmulo de capital pela burguesia e o Japão despontou como uma das maiores potências do mundo, industrial e financeiramente. As ilhas de produção e o círculo de controle de qualidade são técnicas do toyotismo. No primeiro, as ilhas de produção, o princípio básico é o just-in-time, ou seja, produzir o necessário na quantidade necessária e no momento necessário. Como assim? Você me pergunta. As produções na fábrica estão subordinadas aos pedidos do setor de vendas. Só se produz o que é encomendado. Esse processo reduz o desperdício no tempo de produção. Já o Círculo de Controle de Qualidade, o CCQ, são formados círculos de discussão de trabalhadores que se encontram para sugerir melhorias na produção, dando uma falsa impressão de participação decisória do trabalhador. O objetivo do círculo é fomentar nos trabalhadores a criação de alternativas que possam reduzir custos, elevar a produção e aumentar o trabalho do operário, com propostas de dupla função, como trabalhador e supervisor. Quando as propostas são aceitas pela administração, os circulistas são premiados, o que aumenta a concorrência entre os próprios trabalhadores. Essas práticas também foram adaptadas para o sistema de ensino.
Como você pode perceber, a escola era uma extensão do sistema capitalista, pois nela se formavam aqueles que seriam futuros capitalistas ou futuros operários. As diversas formas de administração só fizeram aumentar a exploração do trabalho e elevar o lucro do capital, o que contribuiu para aumentar e acentuar as desigualdades sociais. Outro resultado do sistema capitalista é a crise, que é presente onde existe luta de classes, concorrência entre empresários, grande oferta de mercadorias, sem o correspondente poder de compra, pois a população está empobrecida pelos baixos salários. As crises ganham dimensões internacionais por causa da competição por mercados diversificados entre os países industrializados. Os maiores exemplos de crise no sistema capitalista nas primeiras décadas do século XX foram a Primeira Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e a Revolução Russa em 1917, que levou os trabalhadores à primeira experiência socialista vitoriosa no mundo. Com isso, a sociedade burguesa capitalista teve seu domínio abalado, o que fez com que pensassem em outras formas de dominação, o que resultou em um modelo de organização social que recebeu o nome de Estado de Bem-Estar Social, onde as lideranças sindicais renunciariam ao socialismo, mas teriam garantia de pleno emprego, e a burguesia reduziria seus lucros, asseguraria o crescimento econômico e receberia a garantia do sistema capitalista, sem grandes conflitos. Caberia ao Estado redistribuir recursos para financiar educação, saúde, assistência social e direito aos trabalhadores. Esse modelo foi dominante nos países da Europa e América do Norte a partir da Segunda Guerra Mundial. Esse modelo funcionou com certo sucesso até a década de 70, mas o aumento da inflação e a diminuição da taxa de lucro das empresas levaram esse sistema a entrar em crise. Muitas mudanças aconteceram com a chegada da tecnologia e suas inovações. Trabalhadores foram substituídos por máquinas. Grande parte de serviços estão disponíveis na internet por meio de celulares, tablets e computadores, o que levou à redução de categorias de trabalhadores. A burguesia, para reverter o processo e tentar aumentar a lucratividade, adotou um sistema denominado doutrina neoliberal, onde deve prevalecer um Estado forte para quebrar o movimento sindical e garantir a estabilidade monetária, um Estado rigoroso no controle de gastos e tímido na intervenção econômica. A doutrina neoliberal possui 3 pilares fundamentais: a privatização de empresas públicas, a desregulamentação de atividades econômicas em relação ao burocratismo estatal e a reversão de padrões de proteção social conquistados com o estado de bem-estar social. Quanto à educação, saúde, habitação e seguro-desemprego. Essas características são conhecidas por você? Nosso país tem feito reformas no Estado que seguem essa orientação neoliberal. Empresas públicas que eram lucrativas foram privatizadas. Serviços antes públicos, como telecomunicações e energia elétrica, foram desregulamentados. Não tem mais controle do governo, o que piorou a prestação de serviço e aumentou o custo dos mesmos. Os recursos para a educação, saúde e outros foram diminuídos pelo governo federal, enquanto os salários dos administradores públicos são reajustados constantemente. Muitas características da administração capitalista foram adotadas pela administração escolar, como a verticalização das decisões e centralização de poder por parte dos dirigentes escolares. Com a doutrina neoliberal também aconteceu o mesmo. Algumas de suas características acabam influenciando a administração escolar. As reformas na educação implementadas ao longo da década de 90 levou o Estado brasileiro a se distanciar de suas responsabilidades com a democratização do ensino. O modelo neoliberal pode impossibilitar ou retardar a oferta de ensino de qualidade e participativo.
Assim, a participação da comunidade na gestão escolar é limitada. O cargo de direção é preenchido de forma autoritária e os conselhos de pais, alunos, mestres e funcionários são esporádicos e burocráticos. Mesmo com tantos desafios, a educação conquistou muitos avanços nos últimos anos, em busca de uma qualidade de ensino, como a Constituição Federal de 1988, que garante o direito igualitário à educação para todos, com suas normas descritas nos artigos 205 a 214 da mesma. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que visam determinar de maneira objetiva a necessidade de implantar um processo de gestão democrático nas escolas e sistemas de ensino. Com a participação ativa da sociedade civil nas cobranças de melhores escolas junto a municípios e estados, grandes progressos foram alcançados. Ainda assim, persiste um sistema neoliberal que também atinge os servidores de escola, com a diminuição do número de funcionários, piora das condições de trabalho, achatamento dos salários e relações autoritárias no interior do ambiente escolar. Tudo isso leva o servidor a lutar por seus direitos e pelo reconhecimento como profissionais da educação, educadores de fato e de direito. Não só como servidor escolar, mas como cidadão brasileiro, que quer ver uma nação verdadeiramente democrática e igualitária para todos. A escola pode desenvolver um importante papel na construção dessa nova sociedade, mostrando as injustiças sociais ou estabelecendo relações democráticas em seu ambiente, ou mesmo formando intelectuais orgânicos que vão trabalhar por transformações sociais radicais. Nós, educadores, eu e você, podemos contribuir para esse papel transformador da escola, assumindo voz ativa em nosso local de trabalho. Ou então, no mínimo, contribuir para que as coisas continuem como estão. O que você vai escolher? Como você pode observar, as doutrinas administrativas capitalistas foram adaptadas pelo sistema de ensino e muitas dessas características identificamos aqui, nas relações sociais do nosso país. O processo educacional brasileiro evoluiu de uma educação elitista para meninos católicos de uma sociedade mercantil e escravista entre 1550 e 1827, passando pela escola para meninas e ensino primário público, com educação seletiva, entre 1827 e 1971. E a partir desse, uma série de contradições de doutrinas capitalistas, como o fordismo, o toyotismo, com forte presença do Estado e investimento na educação básica, até chegar na esperança de uma educação democrática, pela consolidação da Constituição Federal de 1988. Na década de 90, quando se acelerou o processo de reorganização neoliberal do Estado, a educação era sacudida pelo acesso massivo das populações pobres, urbanas e rurais, por meio dos seus direitos garantidos pela Constituição de 1988. Você percebeu que em todas as teorias aqui estudadas, a base de discussão e análise era a sociedade e as relações sociais dessa com seus segmentos, principalmente a educação e o trabalho? A educação, por ser formadora de consciências, e o trabalho por garantir o meio de sobrevivência da sociedade, seja ela proprietária ou operária. Muitas transformações geraram mudanças tanto no sistema social como educacional e nas produções de trabalho. As inovações tecnológicas trouxeram novas realidades e, com direitos garantidos pela Constituição Federal, muitos conseguiram romper as barreiras da educação elitista e seletiva e chegar à universidade. As classes médias e altas pararam de crescer e possuem vantagem diante das classes baixas por usufruir da rede particular de ensino para o ingresso em cursos superiores de elite. E assim caminha a humanidade, como diria o cantor Lulu Santos. Bem, agora que já vimos todos os conceitos, teorias, tendências, tipos de administração capitalista e adaptação escolar das mesmas, conquistas e desafios no sistema educacional, você me faz aquela pergunta:
Professora, mas qual é o meu papel nesse processo? E eu te respondo: o seu papel você escolhe. Tudo o que foi apresentado a você em nossas aulas é subsídio para que você, conhecendo os processos de transformação das relações sociais com a educação e as doutrinas que muitas vezes ainda são presentes em seu ambiente escolar, possa se posicionar diante das possibilidades de resolver grandes problemas sociais em nosso país. Como eu disse anteriormente, cabe a você escolher manter a sociedade como ela está ou lutar para que aconteçam transformações, lembrando que o ambiente escolar pode formar as duas consciências, conservadora e crítica, e você é parte integrante desse ambiente. Não se esqueçam de postar suas dúvidas e questionamentos no Fórum Tira Dúvidas, de participar efetivamente dos fóruns de discussão, apresentando suas considerações sobre a disciplina ou mesmo compartilhando conosco imagens que retratam o que estudamos. Consulte seu livro didático sempre que necessário. Fiquem atentos às atividades propostas. Sejam criativos. Bons estudos e até mais!